Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Mornal. Olá a todos, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. Eu sou Luiz Gustavo, artista, cineasta e professor. Hoje, se você já assistiu Totoro, Viagem de Chihiro, acho que você não vai estar muito em casa com esse filme. Provavelmente, né? Apesar da estética parecida, de certa maneira, se a gente for pensar no folclore, talvez. É até a estética visual, né? Mas qual é Ah, o filme? o filme de hoje é o Big Fish Begonia, o Peixe Grande Begônia, né? Lançado em 2016, tem a duração de 1 hora e 45 minutos. Ele foi dirigido por Lin Xuan e Zhuang Chun. Eu não faço ideia de como é que fala o nome, vai aparecer gigante aí, porque eu não falo chinês. Em tese, ele foi inspirado por um clássico da cultura chinesa. Eu não conheço muito de mitologia chinesa, né? Não mitologia, não sei se... É, da Enfim. cultura no geral, né? Então eu não sei, não conheço as lendas, não conheço, então eu não sei dizer, tipo, é essa lenda aqui ou é isso aqui que tem. A gente consegue reconhecer fácil alguns símbolos muito comuns que a gente vê da cultura chinesa. Quem assistiu filme de artes marciais ou até mesmo o Avatar, a Lenda de Aang, né, que ele mergulha muito na cultura chinesa, então a gente tem vários elementos parecidos, mas a gente vê ali uma fênix, vê o símbolo do Yin Yang, O e uma dragão coisa, o também. dragão, né, o lance dos guardiões, uma coisa ou É, outra. Mas, sei lá, pelo menos do meu ponto de vista aqui como brasileiro, é muito distante, né? Enquanto, sei lá, a gente tá tão acostumado com a cultura de animes e mangá, é, que é muito fácil identificar vários elementos dessa cultura, enquanto o chinês é quase extraterrestre pra gente, né? eu acho que eu ia até falar que eu acho que até dá pra conhecer algumas outras coisas, mas a gente acaba vendo pelo ponto de vista japonês, né? Que Isso. às vezes é o mesmo significado, mas às vezes é uma coisa completamente diferente dentro das duas culturas, né? Por exemplo, tem o quando ela vai falar com o Guardião das Almas, a figura, a estátua que entra em contato com ela com leão-cão. Não lembro agora qual é o nome da ordem da bagaça, mas é aquela estátua que normalmente você vê em templo no Japão também. Só que eu não sei se eles significam a mesma coisa nos dois contextos, sabe? Exatamente. Nesse filme, a gente tem a história da Shun. Ela tem que passar por um ritual de passagem. Ela chegou a uma idade específica, no qual Tinha ela 16 vai anos. pro mundo humano, transformada em um golfinho vermelho, né? Lá, ela vai experienciar aquele mundo para que ela possa retornar ao dela, né? Que é o mundo onde estaria o que pra gente seria equivalente a deuses, né? Eles são personificações É, de manifestações da natureza, né? na verdade, eles mesmos dizem que eles não são nem deuses, mas também são humanos, né? Eles são os Isso. outros que eles falam. É, os humanos os veem como deuses. Né? Porque eles meio que mexem com. Eles controlam o nosso mundo, tipo, com relação aos elementos, essas coisas. E aí, tipo, a ideia é que esses jovens vão lá no nosso. Vão para o nosso mundo ver como é que isso acontece. E é engraçado que esse mundo deles fica debaixo do mar, né? Tipo, o céu deles é o nosso mar. Seria mais ou menos essa a ideia. E o filme inteiro ele brinca com isso, né? Você sempre vê o céu e o mar espelhados e às vezes a câmera Sim. gira e você não sabe se o que você tá olhando é o céu, ou é o mar, ou é a junção dos dois, né? Não, eu acho que também, já que você puxou esse assunto, são os planos mais bonitos do filme. O filme inteiro tem Sim. planos muito bonitos, mas eu acho que esses planos são, tipo, muito legais. Ele é um filme de extrema beleza, né? Visual. Sim. Não, e ele também tem umas. Eu não vou lembrar de todos agora, porque eu acho que a que mais ficou marcado pra mim foi a passagem do avô dela, né? Sim. Passagem de um plano pro outro. Do avô dela, que ele tem os cabelos imensos, assim, e aí ela vai conversando com ele, e daí os cabelos dele se tornam os rios, né, do mundo dela. E eu acho que isso é uma passagem muito bonita, assim, de um plano pro outro. É um match cut, né? Ou dream cut. É, o Mad Cut. E então, quando a Shun vem pro nosso mundo, né, ela acaba então que ela fica presa numa rede. Então, um garoto avista, né, ele já tinha visto ela antes. Ele pula no mar, né, deixando a irmã dele na costa para tentar salvar. Né, com a faca ele vai e começa a cortar a rede, só que por um acidente ela acaba desmaiando ele e ele acaba morrendo afogado. Ela faz um trato com o Guardião das Almas para que traga ele de volta. Nesse trato, ela acaba dando metade da vida dela. E aí a gente acompanha a jornada dela, cuidando da alma dele, que tá no formato de
um pequeno golfinho com um chifre, né? Peixe, como eles vão se referindo o tempo todo. A ordem natural, né, do mundo, ela foi quebrada, né? Essa ordem natural existe tanto pro nosso mundo humano, que é regida por eles, quanto pro mundo deles, né? Que é regida pelaquela regra maior dos espíritos, que é aquele sábio lá, que é o que faz o trato com ela, né? Ele... É, o Guardião das Almas. Isso, o Guardião das Almas. O Guardião das Almas fala com ela, né? E a gente começa a ver uma crescente de catástrofes ali. Na verdade, são vários momentos de provação, né? Onde os personagens vão descobrindo quem eles são e vão entendendo o papel deles naquele mundo, né? O avô dela tinha muito certo qual que era o papel dele e qual que era o papel dela e o que ele deveria fazer, né? Então ele aconselha ela, né? Enquanto ela mantiver generosidade no coração dela, ela vai estar fazendo certo. É, mas eu acho que também entra um pouco da questão de... Tipo, ele é mais velho, ele viveu muito mais, então, tipo, eu já me encontrei, eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Por isso que ele é o maior sábio, É, talvez. figura de assim. sábio, né? Uhum. Uma coisa interessante de pensar nesse ponto é no quanto o visual ele corrobora com essa história, né? Você Sim. tem esse mundo de onde vivem esses outros, né? Onde tá a Shun. Ele tem predominantemente, no início, né? Enquanto tá tudo tranquilo, a cor vermelha como bem predominante, né? As roupas deles, as decorações, as próprias construções, né? É muito branco e vermelho. E enquanto isso você vê detalhes de verde, né? O poder dela tem a ver com planta, então é uma cor complementar. Sim. E estão sempre em destaque, né? E quando começam as catástrofes, a coloração do mundo inteiro muda para um tom de azul acinzentado, né? Em alguns pontos até mesmo verde. E aí, como eles estão de vermelhos, eles se destacam naquele mundo ali, né? Então parece que tá havendo um desajuste, né? A própria direção de arte mostra isso. Eu acho... É uma mudança, na verdade, né? Porque eu acho que o filme todo, a ideia dele é essa coisa de que as coisas mudam. Às vezes você não tem muito o que fazer, sabe? Você só tem que se adaptar àquilo. E você falou um pouco da similaridade com os filmes do Ghibli, né? Principalmente com a Viagem de Chihiro, eu acho... Foi até quando a gente tava vendo, eu comentei com você, né? Que eu acho que ele parece... Ele tem um quê de Viagem de Chihiro, só que ao invés de ser a personagem principal entrando no mundo estranho, né, pra ela, no mundo fantástico, o mundo fantástico é o mundo normal dela, né? E ele parece meio que uma Viagem de Chihiro, só que com um tom um pouco mais dark, assim. Mesmo, não necessariamente dark de ser tipo um labirinto do fauno, sabe? Tipo, de um dark mais puxado pro terror, mas de ser uma ele coisa é mais dramático, né? acho que nesse ponto, sim. Ele é uma história de drama, né? Ele tem a questão das relações humanas ali, da perda e até mesmo do altruísmo, né? O personagem do Kyo, né? Kyo. Acho que, pelo menos eu ouço Kyo, né? Mas se escreve Kyo-U-I. Kyo. Esse personagem, ele lida com os sentimentos dele de uma forma bem honesta e bem aberta, né? Ele tem que, num determinado momento, ele sabe que o amor da vida dele precisa de algo que não é ele. Então ele sacrifica tudo que tem por ela, assim como ela já sacrificou em outro momento, né? Eu acho que não é, tipo, é difícil você dizer que é um personagem mais altruísta, porque o tempo todo tem alguém que tá se sacrificando por outro. Não, eu não disse que ele era o mais altruísta. Não tô dizendo, eu sei que não foi isso que você disse. Eu tô falando porque, sabe, você não tem como determinar isso. Tipo, todos eles são extremamente altruístas, assim. Sim. Pelo menos esse núcleo principal, do avô dela, do Quill dela, até mesmo do Kun. Não é Kun, é Kim? Não sei falar, enfim. Até mesmo o próprio, os outros, né, lá, o cara do fogo, que atacam o peixe, né, e atacam a própria Shun, né? Eles estão fazendo isso pelo bem da coletividade deles, né, porque eles acreditam que o peixe é um monstro, né, algo que está quebrando as leis naturais. Você tem essa questão, né, não tem vilões ali. O mais cinza, que mais parece vilão, é aquela mulher dos ratos lá, né? Eu diria que é ela e o Guardião, na verdade, porque o Guardião também em nenhum momento ele se posiciona necessariamente a favor ou contra alguém. Ele tá ali pra fazer negócios, de certa maneira, né? E ele cumpre esses acordos e é isso. Sabe? Ele não faz nem com maldade, nem querendo ajudar alguém. Assim como, apesar dessa velha de rato lá que você falou, dela ser bem cinza também, né? Apesar de em algum momento você talvez olhar pra ela e pensar, nossa, essa mulher é do mal. Tipo, na verdade, tipo, ela não é, sabe? Ela é só uma figura que tem os interesses dela também. E como a gente não tem acesso a essa história dela, tipo, a gente não sabe porquê, a gente só sabe que é assim como o Guardião das Almas, que faz o acordo com ela, que inclusive tem os gatos, né? Junto com ele. É o cara do
das almas boas, né? Ele guarda as almas boas. Ela guarda as almas ruins, né? Porque as almas ruins viram ratos. E aí, tipo, a gente não sabe por que ela foi colocada ali ou por que ela tem que fazer aquilo. A gente só sabe que provavelmente foi uma coisa que foi... Dá pra se supor, né? Que foi uma coisa que foi contra a vontade dela. Porque no final ela vira pra um dos velhinhos lá da vila, que quando eles vão começar a procurar o peixe, né? Que foi o que libertou ela da maldição de ela não poder olhar e nem ser tocada pelo sol, né? Exato, então, tipo, a gente presume que por isso, talvez tenha sido alguma coisa que aconteceu com ela, tipo, que ela tenha feito alguma coisa ruim, ela tenha acabado ali também como pra apagar os erros dela, assim como o próprio guardião também, porque ele fala no início, quando ele encontra a Chun pela primeira vez, que você comete erros e você tenta pagar por eles, e de certa maneira foi assim que ele parou ali. Então, tipo, você não tem como julgar necessariamente a personagem como mal ou ruim, como, tipo, ruim ou como boa necessariamente. Tipo, ela ajuda, mas também não ajuda porque é do interesse dela, mas fica muito cinza mesmo, sabe? Tipo, isso é uma grande similaridade com o Ghibli, né? Pegando aqui. Apesar de ser um pouco injusto com esse filme ficar fazendo isso, mas é mais próximo do que a gente conhece, né? E tentar fazer um paralelo, né? Porque você teria, por exemplo, no Viagem de Chihiro a Yubaba, né? Que é essa figura da bruxa que no início do filme você vai pensando, cara, essa bruxa ela é má. Mas com o decorrer da história você percebe que ela não é bem assim. Ela tá fazendo algo que ela tem que fazer, né? Nesse caso, é alguém que tá tentando, no caso dessa mulher dos ratos, né? Ela tá tentando se livrar de algo que pra ela não é tão bom, né? Você não sabe exatamente o que foi que levou ela pra lá, né? Mas só sabe que ela fica muito mais jovial e se aceitando melhor quando ela tá fora daquela situação, né? Quando ela realmente se liberta. É que também podia ser parte da maldição dela, né? E Sim. a gente não sabe. Inclusive, depois que ela vai embora, tipo, você não sabe mais o que aconteceu com ela. Tipo, ela some do filme, acabou. E isso é uma coisa interessante desse filme, né? Porque normalmente o clímax, né, o alto da ação e do drama do filme, ele tá bem próximo do final. Quando ele acontece, acaba. Nesse caso, não. O clímax, né, de ação, ele tá bem num trecho específico, né, que é quando tem aquela tempestade. Aquela questão da tempestade é resolvida, porém, normalmente no que seria um filme hollywoodiano, todas as questões seriam resolvidas mais ou menos ali, né? Pouca coisa ficaria pro final. Nesse caso, não. A narrativa se permite esticar um pouco mais, resolver o arco daquelas pessoas daquele local e dar um tempo só pra resolver o arco da Shun, do Kun e do Kyo, né? Apesar que o arco do Kyo só se conclui depois da primeira metade dos créditos. Né? Eu acho que é um pós-crédito mesmo, porque depois vem o crédito em inglês, né, na verdade. Isso, no pós-crédito. É meio que um pós-crédito mesmo. Eu gosto do arco dele, eu acho bastante interessante, que ele, no final das contas, ele vira o guardião, né, também, das almas. Ele assume o posto do outro, né? E isso é uma coisa interessante, né? Porque ele mesmo fala que ele não tem a quem se apegar, a não ser a avó dele, né? Porque os pais dele não estão presentes, né? Quem cuida dele é a avó. E ele gosta muito da Shun, né? Então ele acaba ajudando demais ela. Porque ele é apaixonado por ela, só que ela o vê como irmão. O arco dele só se conclui quando ele entende isso. Ele ainda aceita o amor que ele tem por ela, porém ele continua a fazer aquela questão altruísta dele, né? De fazer o bem por ela, assim como ela fez pelo Kun, e o próprio Kun fez por ela antes, né? Ou seja, uma rede de boas ações de bem, né? Que vai se encadeando uma na outra. Mesmo que em algum ponto elas causem dor a eles. Que é lembrando lá, né, do que o avô dela fala. Enquanto vocês agirem com generosidade, vocês estarão no caminho certo, né? E o próprio avô dela, né, age com generosidade o tempo inteiro. O próprio avô dela morre por isso, né? Porque ele prefere salvar o Kyo do que salvar, do que deixar ele morrer tipo, e continuar vivendo, né? Até porque ele mesmo fala que, o meu tempo tá acabando. Então, tipo, eu vou fazer o máximo que eu puder nesse tempo que eu tenho, né? Então, ele salva o Kyo e... Eu não sei, o que eu entendo que quando ele é mordido lá pela cobra, que ele ia morrer, que não tinha cura. E daí, tipo, a avó dela, né, da Chun, tira o veneno do Kyo e passa pra ele mesmo. E aí, tipo, ele morre por isso. Talvez ele fosse viver mais, mas ele acaba morrendo antes, de repente. Ele já sabia que algo ia acontecer e que aquele ali era o momento final que ele tinha. Por isso que ele dá os conselhos pra ela nesse ponto, né? Ele fala principalmente da questão da lei natural, né? Da lei da natureza. Tem aquele match cut, né? Com o cabelo pros rios, né? Sim. No qual ele fala que tudo é um ciclo, né? Tudo passa e tudo muda.
essa questão do que a natureza sempre vai pra frente, né? Ela sempre vai no sentido da mudança. E esse filme, ele traz isso na animação, né? Você vê uma animação fluida. Sim, ela é muito fluida o tempo inteiro. Com um design fantástico de personagem, de cenário, uma riqueza de símbolos. Acredito, se você tiver domínio da cultura chinesa, seja muito Muito rico, mais... né? seja muito mais mágico e fantástico do que foi, por exemplo, pra mim, que não conheço tanto, né? Admirei apenas pela beleza ou pela forma com que aquilo ali se encaixa naquele mundo, né? Talvez tenha um significado muito maior do que aquele que a gente conseguiu pegar, sabe? É porque eu acho que esse filme, principalmente, né? Ele fala. Foi o que eu falei antes, né? Ele fala muito de mudança. E eu gosto também. Eu não sei, mas pra mim, pelo menos, ficou. A perspectiva que ele tem de morte no final das contas, sabe? Tipo, que é uma coisa natural, vai acontecer com todo mundo. E ao invés de você ficar, de repente, triste ou ficar se lamentando, né? Você aproveitar aquilo que você tem com a pessoa. Entender que as coisas são assim, sabe? Não sei, de repente, mandar luz e é isso, sabe? A noção das memórias, né? A memória é uma das coisas que é dita lá no início, né? Quando ela aceita fazer o trato com o Guardião das Almas, né? Fala, quando ele atravessar, ele não vai mais lembrar de você. Mas ela sabe que aquele momento que eles viveram foi especial. Ela vai guardar aquilo. Acaba que no final a gente não tem certeza se ele lembra ou não, porque a forma com que ele olha pra ela deixa isso dúbio. Eu acho que vai do que você quiser acreditar. E esse filme ele é muito poético, né? Ele é Sim. praticamente uma poesia em imagens. E eu aconselho até mesmo... Assista da forma como você achar melhor, mas o meu conselho é assistir em chinês. Porque é o áudio original, mas não é nem só por ser o áudio original. Tem vários filmes que o áudio original em outras línguas eu prefiro ver dublado. Nesse caso, ele tem uma poética tanto nas frases quanto no próprio ritmo, que é outro, né? É um ritmo, usar aqui um termo que eu não gosto, é um ritmo do outro lado do mundo. É uma visão de outra cultura. Isso talvez nos enriqueça como seres humanos, conseguir perceber a beleza nas palavras dos outros, né? E até na forma dos outros contarem a história. Essa é uma narrativa que ela segue um padrão, né? Das narrativas humanas, porém ela tem umas nuances e alguns detalhes que só são possíveis por terem sido feitos por chineses nesse período específico de tempo, nessa mídia específica e com essa técnica específica, né, de animação. Pra quem quiser ver, não tiver visto ainda, tá lá na Netflix. Como o Gustavo falou, tem o áudio original em chinês. Se você não quiser ver, porque ninguém é obrigado a nada também, né, gente? É apenas uma sugestão. Exatamente. A gente sugere que você veja em chinês, se você quiser ou se você conseguir, enfim. Mas tem áudio em inglês e em espanhol e em português também, tem ele dublado, então. Inclusive tem a dublagem também em japonês. Eu acho que sim. Ele vale extremamente a pena, né? Pra você também vazar um pouco essa bolha que a gente vive de ficar cercado por filmes americanos, né? Até mesmo filmes feitos aqui, né? Filmes brasileiros, não fazem parte da nossa bolha, né? Por incrível que pareça. Ainda mais, imagina um filme em chinês que não seja do Bruce Lee ou Jack Chan. Olha, eu acho que Bruce Lee e Jack Chan também já tem uma galera que não vê mais, assim. Exatamente, eu sou velho. Eu sou velho, que triste, não fala assim. Então, pessoal, como vocês sabem, o Cineclube Murnau é uma iniciativa do Azul de Saturno para dar acesso a vocês a críticas e análises de filmes de tudo que é canto do mundo, de tudo que é cultura, né? Que sejam relevantes culturalmente para todos. Pelo menos isso é o que a gente espera. E o Azul de Saturno é uma iniciativa criada por nós dois, né? Com a intenção de divulgar e criar cultura e arte. Então é isso. Até a nossa próxima sessão. Valeu, tchauzinho. Mais um spoiler aí do próximo.